Olá, tudo bem? Um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês e que o Senhor, através do seu Santo Espírito, abençoe ricamente a você e sua família nesta manhã. Amém. Bom, hoje nós iremos apresentar a vocês um tema bastante importante para a realidade dos dias em que vivemos. Quando nós falamos do cuidado de Deus com a família, nós falamos de algo que é muito importante em nossos dias. Todos nós queremos desfrutar do cuidado de Deus, todos nós queremos desfrutar da bênção de Deus, da direção divina, da proteção dEle. E nós iremos falar um pouco acerca deste cuidado, apresentando um pouco da narrativa bíblica e histórica, registrada a partir de Gênesis capítulo 6, onde conta a experiência de Noé com sua família, bem como a realidade do mundo dos dias de Noé. Dos versículos 1 aos versículos 12, nós vemos na apresentação bíblica, falando a situação em que o mundo vivia. A partir do versículo seguinte, nós percebemos Deus falando com Noé e apresentando a realidade do mundo, bem como o seu projeto para salvar as famílias, não só a de Noé, como daqueles que atendessem a mensagem de misericórdia. E, por fim, no versículo 22, depois do capítulo, ainda no capítulo 6, é interessante que o texto diz que depois que Noé ouviu todas as orientações divinas, todas as palavras de Deus, ele fez conforme a orientação do Senhor. Bom, alguém diz assim, como era a sociedade nos dias em que viveu Noé? Será que você tem noção de como era a sociedade nos dias de Noé? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 11, o versículo 12 e o 13, e vamos acompanhar o que diz a palavra de Deus acerca do que acontecia nos dias de Noé. Está escrito assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Bom, com esses 3 versículos da palavra de Deus, logo nós entendemos que a terra estava vivendo num dos seus dias mais difíceis. Ainda que não tivesse passado muitos anos pós-pecado, pouco mais de 1000 anos, a terra ainda desfrutava das belezas do paraíso, ainda desfrutava das belezas que foram criadas anteriores ao pecado. Bom, mas você já imaginou em viver numa sociedade mergulhada numa corrupção, violência e pecado, conforme descrito em Gênesis capítulo 6, versículo 11 a 13, conforme lemos? Pois nós analisamos muitas vezes que os dias em que os patriarcas viveram, especialmente Noé, eram dias mais favoráveis e mais fáceis de se viver, diferente dos dias de hoje. No entanto, nós percebemos que os dias em que Noé viveu não eram os dias muito diferentes dos nossos. Percebam que quando a narrativa bíblica, a partir do versículo 1, começa a descrever a situação do mundo, o autor sagrado faz questão de mencionar uma das causas, ou a principal causa, de tal situação deplorável na sociedade dos seus dias. Vejam que ele diz o seguinte, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e casaram-se com elas. E diz o texto também que tomaram para si muitas mulheres, ou seja, a prática da poligamia e também o casamento não aprovado por Deus era comum naquela época. E esse foi um dos fatores principais que trouxe corrupção, miséria, que trouxe uma avalanche de pecado, de imoralidade para os dias de Noé. E Deus não estava alheio a essa situação. Ele estava preocupado com a sociedade,
em que vivia Noé, e do seu santo trono, começou agora a trabalhar para que a sociedade e as famílias dos dias de Noé tivessem como escapar daquela situação deplorável que o mundo vivia. Bom, quando nós meditamos e entendemos o que a inspiração diz, através das causas dos problemas da sociedade nos dias de Noé, logo nós percebemos que vivemos numa sociedade bem semelhante, nos dias bem semelhante aos dias de Noé. Hoje, como é que está sendo tratado a questão da família, a questão do matrimônio? Está sendo secularizada. Hoje mesmo eu li um artigo onde alguém disse que ela faz questão de desconstruir todos os pilares do matrimônio, desconstruir todos os pilares da família, que isso é uma tradição que não precisa ser seguida, que não são princípios e assim por diante. A lista dela ia longe na sua descrição, com raiva da instituição que Deus estabeleceu. Os dias em que vivemos, ele no meio da sociedade, apresenta-nos um quadro, um cenário bem semelhante a que Noé vivia. Percebam que a violência descrita nos versículos 11 a 13 é comum em nossos dias, a imoralidade, a corrupção, tanto no sentido pleno da palavra, como do gênero humano. Então nós percebemos que os dias da sociedade de Noé também são semelhantes aos dias em que vivemos hoje. São semelhantes, não muda muita coisa. Naquela geração, as pessoas estavam adorando mais a criatura do que o Criador. Muitos se tornaram idólatras e mesmo alguns se tornaram ateus, não acreditando em nenhum tipo de divindade, muito menos no Criador de todas as coisas. Com isso, com aquilo que nós falamos acerca do matrimônio, acerca da questão de culto, da adoração e outros detalhes pertinentes da época, a sociedade daqueles dias estava mergulhada numa maldade tal, seus pensamentos eram tão maléficos que Deus não podia mais tolerar o que estava acontecendo em seus dias. Alguém diz assim, bom, mas mesmo assim deve ser bem diferente dos dias em que vivemos. Existe um relato inspirado, falando acerca do que acontecia nos dias de Noé, especialmente retratando a questão da violência. Quando um homem olhava a mulher do seu companheiro, ou mesmo suas posses, sua residência e aquilo que ele possuía, e colocava no coração que aquilo tinha que ser seu, ele tomava na força a esposa, a casa, os seus bens, e se apropriava daquilo como se fosse seu. E hoje não acontece a mesma coisa? Hoje as pessoas não tomam por força aquilo que pertence aos outros, e muitas vezes essa sede de ganância, essa violência, essa corrupção, não só de desejo de se apropriar das coisas dos outros, mas também de tirar a vida dos outros, como se elas não valessem mais nada. E diante desse quadro tão desastroso, tão corrompido, que viveu o Noé em seus dias, Deus agora encontra um homem que é justo, um homem que, diante daquele quadro tão desastroso, se encontrava no caminho da obediência, no caminho da fidelidade, da justiça e da retidão, conforme descrito na palavra de Deus. Ainda no livro do Gênesis capítulo 6, versículo 9, o texto sagrado diz que Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. No mesmo capítulo, versículo 18, diz assim, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás tu e teus filhos e a tua família, e as mulheres de teus filhos contigo. Ou seja, aqui é apresentado o concerto, o pacto que Deus faz com Noé, diante do mundo em que ele vivia, as condições que Deus estava presenciando. E no versículo 22, conforme já relatado aqui aos irmãos, e diz assim, não era tão justo e procurava fazer tão profundamente a vontade de Deus, que o registro bíblico diz o seguinte, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhes mandou, assim o fez. Bom, mas o que Noé fez?
O que Noé fez de tal forma que a palavra de Deus diz que ele fez conforme tudo Deus lhe mandou? Bom, quando Deus vai ter com Noé, através de um mensageiro celestial, ele repete aquilo que é dito na primeira parte do capítulo 6, que vai apresentando a situação do mundo. Ele diz novamente, olha, o mundo está corrompido e tal, e eu agora entendo que não dá mais para tolerar essa impiedade. Eu destruirei o mundo, mas como você é justo e você tem seguido a minha palavra, eu tenho um projeto para te apresentar e você deve fazer conforme eu te apresentar nesse projeto. Então você salvará a tu e a tua família, os teus filhos e as esposas dos teus filhos. E então Deus apresenta a Noé um projeto muito extraordinário para a sua época. Se você pegasse o projeto da Arca de Noé hoje, talvez não seria um negócio tão extraordinário, porque já é comum ver navegações de grande porte em nossos dias. Mas nos dias de Noé, seria o primeiro projeto a ser executado de uma embarcação daquele porte. Pois bem, então Deus disse para Noé, olha, a arca vai ter tanto de comprimento, tanto de altura, tanto de largura, a parte interna vai ter tantos pavimentos, você vai ter uma porta, vai ter uma entrada de iluminação, enfim, projeto com todos os detalhes, o tipo de madeira, o tipo de calafetação, cada minúcia do projeto, cada detalhe desse projeto foi passado para Noé. E Noé, diz a palavra de Deus, que creu nas palavras do Senhor. Agora, por que Deus disse para ele que ele deveria fazer uma arca? Claro, além do contexto de salvar a si e a sua família. Porque essa salvação que era apresentada por Deus a Noé, era da destruição que Deus disse que ia trazer ao planeta. Deus disse que iria fazer chover, iria trazer um dilúvio tão violento que nenhuma alma sobraria sobre a face da terra, todos iriam perecer. E então, para salvar a Noé e sua família, Deus deu aquele projeto a ele, aquele projeto daquela embarcação, aquela arca, e ele deveria construir durante um período de 120 anos. Esse período de 120 anos é apresentado nos versos iniciais do capítulo 6, onde Deus apresenta o período de graça que ele daria para o povo antediluviano, que seria 120 anos, dizendo que o seu espírito não contenderia para sempre, porque o homem é carne. E em algumas versões, ou em alguns entendimentos, essa expressão dizendo que o homem é carne, quer dizer que o homem é carnal, ou seja, vive na carne, vivendo nas concupiscências da carne, vivendo no pecado. Então o Espírito Santo não poderia tolerar por mais tempo do que o período já estabelecido por Deus, o seu tempo de graça. E durante esse período Noé deveria construir aquela grande embarcação que serviria para a salvação de sua família, bem como daqueles que acreditassem na mensagem de misericórdia que viria de Deus. E Noé fez conforme o Senhor ordenou. Se nós fôssemos falar de medidas, só para nós aguçarmos um pouco da nossa curiosidade, nós vamos perceber que não existe uma medida exata onde podemos dizer assim, bom, a arca tinha tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura e tal. Por quê? Porque há divergências na questão dos côvados. Porém, nós podemos apresentar aqui uma medida aproximada do que de fato Noé construiu. Então nós temos aqui uma medida aproximada de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, semelhante a um navio médio de carga atual. Se você for fazer uma comparação de um dos navios que é mais comentado hoje e devido já terem feito filmes e etc., a respeito do Titanic, o Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 de largura e 53 metros de altura. Podemos dizer que Noé fez quase um Titanic nos seus dias. Olha, era uma engenharia que não era para qualquer um. E especialmente naquela época que não havia ferramentas elétricas e não havia toda a tecnologia que nós temos hoje para fazer as construções modernas. No entanto, Noé creu, se dispôs de tudo aquilo que ele tinha de tecnologia na sua época e durante o período que Deus lhe havia concedido, ele fez
ele fez aquela embarcação para salvar a si e a sua família. Bom, mas o projeto de Deus, como eu já disse, não era só para salvar a família de Noé. O projeto de Deus era para salvar a sua família e a família de todos que crescem naquela mensagem. Muitos, durante os 120 anos, ouviram a mensagem de Noé. Muitos acreditaram, muitos até daqueles que trabalhavam na construção da arca, alguns carpinteiros, mesmo Matusalém, que estava empenhado ali naquele projeto. Alguns morreram antes de ter o privilégio de entrar na arca e serem salvos com suas famílias, e outros, ao longo da jornada, diante do escárnio e diante do fato de nunca ter chovido nos dias que se passaram, eles deixaram de crer na mensagem, se uniram com os incrédulos e agora desdenhavam do velho Noé. Lamentavelmente, naqueles dias, haviam também homens sábios, filósofos, estudantes da ciência, pessoas que desfaziam as teses apresentadas pela pregação de Noé, dizendo que Noé era um velho louco, fanático e extremista. Noé, se vivesse em nossos dias, talvez com a mensagem tão veemente a qual ele apresentou, se apresentasse hoje, também receberia os mesmos adjetivos, velho louco, fanático, extremista. Não tem nenhum sentido de acontecer o que você está falando. Mas Noé acreditava piamente em Deus, mesmo não tendo evidências palpáveis, visíveis de que iria acontecer. Por quê? Qual era o argumento mais forte dos incrédulos? É que nunca tinha chovido. Há divergência na linha teológica de que se chovia ou não antes do dilúvio. Inclusive hoje tem se passado aí filmes e novelas apresentando a questão do Gênesis, do dilúvio, e há uma especulação muito grande dizendo que chovia antes do dilúvio. Eu prefiro crer, mediante as evidências bíblicas, de que não chovia antes do dilúvio. Até porque, depois nós apresentaremos um texto, o texto de Hebreus capítulo 11 diz que Noé creu naquilo que ele nunca viu. Falando sobre os heróis da fé, apresentando Noé. Então Noé, quando ouviu a mensagem de que o juízo viria através do dilúvio, ele acreditou em algo que ele nunca viu, que nunca tinha acontecido. Isso é uma das grandes evidências que nunca choveu até então. Então eu prefiro crer desta forma. E no capítulo 2 de Gênesis diz também que nunca tinha chovido. Diz que havia um orvalho, havia uma forma de Deus regar a terra e fazer a vegetação crescer diferente da que ocorre hoje. Então nós temos que ter cuidado nas evidências que são apresentadas, nas teses que são apresentadas em filmes e em novelas, que muitas delas não são escriturísticas. Então, as bases escriturísticas, elas que devem ser defendidas e cridas por cada um de nós. Então, diante dessa argumentação, o mundo antediluviano raciocinava que durante centenas de anos não chovia, por que agora aquele homem, entre aspas, louco, estaria com razão e tudo aquilo que nós cremos, as evidências científicas, tudo isso que nós entendemos até agora ser verdade, será desfeito porque um maluco está construindo uma arca dizendo que daqui a alguns anos vai cair chuva. E não só uma chuva qualquer, mas uma chuva que vai destruir toda a face da terra. Então, essa argumentação lógica dos homens dos dias de Noé fez com que muitos acalmassem sua consciência e não acreditassem na providência de Deus através de Noé para salvar a família. Porque Deus, apesar de tudo que ele viu na humanidade, ele tinha o desejo de salvar as famílias que havia nos dias de Noé. No entanto, infelizmente, o resultado não foi dos melhores. Mas Noé cumpriu a sua missão. Foram 120 anos avisando as famílias que tinham oportunidade de ouvir a sua mensagem. Foram 120 anos empenhados na construção da arca e empenhado em pregar o evangelho dos seus dias. É interessante que a gente só fala muito da construção da arca, a gente fala muito sobre aqueles que rejeitaram a mensagem e não quiseram se valer da providência divina para entrar naquele local onde Deus separou para salvar as famílias. No entanto, Deus havia dado orientação para Noé também estocar alimento
para ele armazenar tudo aquilo que fosse necessário para muitos dias. Então Noé, além de ter que pregar, de construir a arca, ele teve que desenvolver técnicas para controle de estoque de alimento, para plantar alguns alimentos, para armazenar esses alimentos e cuidar dos animais durante todo esse período. Imaginem a situação que Noé enfrentava num desafio totalmente novo para ele. E é interessante um detalhe muito importante quando nós falamos de Noé e aquilo que ele estava apresentando ao povo e todo o seu trabalho envolvido. Existem alguns aspectos muito importantes. Primeiro, se o povo tivesse aceitado aquela mensagem, Deus não enviaria o dilúvio. Por quê? Por exemplo, se você for analisar a história de Nínive, quando Jonas, como um profeta de Deus, foi chamado para pregar e dizer para eles que havia destruição naquela cidade, o povo se arrependeu e Deus não trouxe o juízo para aquela cidade. Então, se a mensagem de Noé, a mensagem de Deus trazida por Noé tivesse sido aceita, o dilúvio não teria sido preciso. No entanto, as pessoas não aceitaram e, diferente de Nínive, eles tiveram que sofrer a justa punição por terem rejeitado a Deus e a sua palavra, lamentavelmente. Um outro aspecto muito importante, Noé não titubeou ao receber a mensagem. Diferente de Ló, quando foi visitado pelos anjos, onde vivia naquelas cidades corruptas de Sodoma e Gomorra, não só Sodoma e Gomorra, eram 5 as cidades da planície, quando Ló recebeu a advertência daqueles visitantes celestiais, Ló titubeou, de tal forma que aquela falta de fé, aquele esmorecimento de Ló contaminou a sua esposa, contaminou suas filhas e muito dos seus familiares, de tal forma que quando ele saiu, mesmo a sua esposa ainda estava com o coração nas cidades da planície. Então, Ló perdeu toda a sua família por causa da sua postura, por causa da forma como ele recebeu a mensagem de Deus. Ao receber a mensagem de Deus de forma leviana, ele fez com que sua família perecesse. Diferente de Noé, que ao receber a mensagem ele creu e prontamente seguiu as orientações divinas e conseguiu salvar a sua esposa, seus filhos e suas noras. Percebam a diferença de atitude? E aqui fica uma reflexão para você e para mim. De que forma nós estamos recebendo a mensagem de Deus para salvar a nossa família? A exemplo de Ló ou a exemplo de Noé? Nós temos que fazer uma reflexão. Porque Deus tem provisão para salvar todas as famílias e tem um cuidado todo especial para com elas. No entanto, as decisões a serem tomadas por nós não podem ser tomadas por Deus. E a decisão que Noé tomou foi uma decisão sábia, prudente, que trouxe salvação para a sua casa. Mas a salvação que eu e você estamos tomando pode ser que tenha trazido prejuízos até o presente momento para com nossas famílias. Então, nós precisamos entender que Deus ainda tem provisão para as famílias que vivem nesses últimos dias, porque muito em breve o juízo de Deus há de cair sobre o mundo. E Deus tem uma mensagem de advertência para nós, assim como teve para Noé e para os dias daqueles que viveram naquela sociedade. Bom, Hebreus capítulo 12, versículo 7. Vejam o que diz a palavra de Deus sobre Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca. Percebam que Noé recebeu o divino aviso, ele creu, certo? Nas coisas que ainda não se viam. Aqui eu volto a repetir, o dilúvio, chuva, ele nunca tinha visto, então ele creu que iria acontecer, isso é uma evidência de que não chovia, e ele preparou a arca e salvou a sua família. Salvou a sua família. E um aspecto muito interessante que eu gostaria de frisar, no livro História da Redenção, página 63, tem uma frase que diz o seguinte: em muitos sentidos, a arca não foi feita como um navio, mas preparada como uma casa. Ela foi preparada como uma casa, apesar de ser uma embarcação. Por quê? Porque Deus planejava colocar famílias ali. Deus planejava, além dos animais, de colocar seres humanos. E Deus deu as dimensões exatas, como é que deveriam ser os cômodos, as divisórias teriam 3 andares e assim por diante. Conforme registrado em Gênesis, capítulo 6, versículos 14 a 16, onde nós lemos o seguinte: fará para ti uma arca de madeira,
de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. E desta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados sua largura e de 30 côvados sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Percebam que as especificações, elas estavam associadas com o que nós temos numa casa hoje, uma janela, porta, andares, compartimentos internos, é o que nós temos numa casa. Então por isso que a inspiração diz que aquela embarcação, em muito sentido, ela parecia mais como uma casa. E aí onde vem alguns detalhes importantes que eu gostaria de apresentar a vocês. Nas orientações, no projeto divino dado a Noé, havia detalhes específicos. Primeiro ponto, o tipo de madeira que seria usada na construção. Deus não deixou para Noé decidir o tipo de madeira a ser utilizada. No projeto que Deus entregou para ele, já determinou qual madeira ele deveria usar. Mas por quê? Porque Deus queria que fosse utilizado uma madeira que tivesse altíssima resistência, que aguentasse por muitos anos, que suportasse as intempéries, que suportasse o calor, a chuva, enfim. Deus estabeleceu qual tipo de madeira. E se aquela embarcação parecia com uma casa, de certa forma, eu gostaria aqui de fazer algumas aplicações importantes. O que significa quando é dito que Deus escolheu o material a ser construído daquela casa-embarcação? Significa que todo lar deve ser construído com os melhores materiais e sobre o melhor fundamento. Paulo diz que não existe um outro fundamento a não ser Cristo. Ele é a pedra principal de esquina, a pedra angular. É sobre esta pedra que todos devem edificar. E o material, lamentavelmente, Paulo diz ainda aos coríntios que muitos escolhem vários tipos de materiais. Mas nós, sabedores do material correto a ser utilizado, precisamos escolher o mais precioso material para construir. De tal forma que quando vier as intempéries, quando vier as provas, as lutas sobre o nosso lar, ele permaneça firme. O que Jesus disse ao final do Sermão da Montanha? Todos aqueles que escutam estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, aquele que construiu sua casa sobre a rocha, e veio a tempestade, veio os ventos, veio a tormenta, e a casa permaneceu firme, construída sobre a rocha. Assim, Jesus também quer que façamos a mesma coisa hoje. Portanto, escolha o melhor material para a construção e edificação do seu lar. O segundo ponto e aspecto importante dessa construção é relacionado ao betume, a calafetação que foi orientada por Deus por dentro e por fora. Por que precisaria haver essa calafetação? Para que a água externa não entrasse dentro daquela embarcação. Do contrário, eles iriam naufragar, a sua casa móvel, aquela casa embarcação, poderia sofrer um naufrágio, entrar água, imagine que situação desconfortável iria ficar. Isso significa que o nosso lar também precisa estar protegido contra as influências externas. Precisa ser betumado. Sabe qual é uma das melhores formas de você betumar o seu lar? Fazendo o culto da manhã, o culto da noite, onde você entrega a tua família aos cuidados de Deus, onde você está betumando o teu lar contra as influências de Satanás, contra as influências externas que podem prejudicar a tua família. Então você precisa betumar o teu lar, de tal forma que as influências, aquilo que é externo, aquilo que é prejudicial, aquilo que é mal, não influencie tua família e não traga prejuízos para os teus filhos também. Um outro aspecto importante era a quantidade de andares, de cômodos, de acomodações. Eram acomodações suficientes para a família e tendo cada aspecto um toque cristão, a fim de que Deus pudesse fazer morada naquele lar. Quando você edifica um lar, quando você constrói um lar, quando você tem desejo de fundamentar uma família, você tem que ter toda a estrutura do seu lar, a sua casa, de tal forma que não expulse a presença de Deus. Assim como Deus deu orientação para os cômodos, para os andares daquela casa-embarcação, nós precisamos também ter todos esses cuidados. Caso contrário, a presença de Deus pode ir para longe desse lar. E um outro aspecto é que havia uma janela lá no alto, onde de tal forma havia uma engenharia tão fantástica na arca,
naquela embarcação, que apesar de ter somente uma entrada de luz, diz que toda a arca era iluminada por aquele fecho de luz. De uma forma toda extraordinária, posso dizer que é engenharia divina, porque como uma arca de tal proporção, com apenas uma entrada de luz, poderia iluminar todo aquele ambiente. Mas assim Deus fez. Isso significa que não existe nenhuma outra fonte de luz, a não ser Cristo, porque Ele diz, eu sou a luz do mundo, e a sua palavra, porque é dito que é luz para os nossos caminhos. Portanto, se houver outra fonte de luz, entre aspas, né? Porque se for outra fonte de luz não é luz, seria trevas. Mas se houver outro tipo de fonte, isso significa que teu lar, a tua família, pode estar sobre um outro aspecto que não é o dirigido por Deus. Não é aquele que Deus queria que fosse para o seu lar. Então, Jesus é a única guia do lar, é a única luz do lar. Juntamente com a sua palavra, é que pode dar direção para o nosso caminhar. E o último aspecto dessas orientações aqui a respeito do nosso lar é a respeito da porta, a única porta que havia naquela embarcação. O fato de haver uma única porta nos remete a Jesus também, porque Jesus diz, eu sou a porta. Jesus é a única porta, é a única entrada, é o único caminho pela qual as famílias podem obter salvação. O cuidado de Deus para com a família de Noé é o mesmo para conosco hoje. Então, o nosso lar, nós precisamos abrir somente a única porta que é para Jesus. Não permita que um estrangeiro, um outro que não seja Jesus, que venha trazer destruição para o seu lar, entre na tua casa, mas somente Jesus, porque Jesus é a porta. E por incrível que pareça, apesar dele ser a porta, ele está à nossa porta batendo, tentando entrar no nosso lar, cear conosco, conforme João fala em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. No livro Meditação Matinal de 65, página 39, está escrito assim, quão interessadamente bate o Senhor Jesus à porta das famílias. Jesus está interessado a entrar nas portas das famílias, nos lares, converter os pais aos filhos, os filhos aos seus pais. Agora, eu gostaria de fazer um parênteses aqui e levar os nossos pensamentos lá aos momentos onde Noé estava pregando a palavra. Lembra que eu disse que rotularam Noé como louco, fanático, extremista? Pois bem, era assim que foi assim que Noé foi chamado nos seus dias, ao apresentar a palavra de Deus, ao apresentar a mensagem de advertência. Só que se passaram os anos, se passaram os dias, os anos, e chegou o momento onde Noé entrou dentro da arca. Porque Jesus disse para ele, olha, você vai entrar na arca e após 7 dias o dilúvio vai inundar o planeta. Durante os 120 anos, a mensagem foi rejeitada e as pessoas ficaram desdenhando de Noé, sua família e aqueles que, porventura, em algum momento acreditaram nessa mensagem. E é interessante que após a arca ter sido fechada, melhor, antes da arca ter sido fechada e antes de Noé entrar, houve muitas evidências de que Noé estava correto. Uma delas, e mais convincente, foi o fato de os animais terem sido levados de tal forma para dentro da arca e se acomodarem dentro da arca, sem ninguém, humanamente falando, orientá-los a isso. O céu ficou escuro de tantas aves que vieram para se acomodar dentro da arca. E posteriormente Deus deu a ordem para Noé entrar, depois um anjo veio do céu como um relâmpago, fechou aquela porta maciça e selou aquela porta. E passados-se os 7 dias, enquanto as pessoas escarneciam do lado de fora, Noé estava lá, esperando o momento de Deus cumprir aquilo que ele tinha falado. No entanto, começou algumas gotas de chuva cair, o céu ficar negro, a água começar a se avolumar, vinha água de baixo, água de cima, os rios transporam os seus limites, e as pessoas no íntimo de sua alma agora falavam à sua consciência, será que Noé tinha razão? Só que agora já era tarde. Quando as coisas começaram a ficar difíceis para aquele povo, para aquelas pessoas, para aquelas famílias, Noé estava dentro da arca não podendo fazer mais nada. Os animais dentro da arca, segundo a inspiração, estavam apavorados com o que estava acontecendo lá fora. Um barulho tremendo, mas Noé estava lá porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. E do lado de fora, os pais, as mães, totalmente desesperados. Alguns gritavam, Noé, abre a porta, salva pelo menos o meu filho, salva pelo menos o meu bebê,
permita pelo menos que salve a minha criancinha. Mas Noé não podia fazer absolutamente nada. Muitas pessoas se agarravam a partes da arca, mas a fúria das águas tiravam essas pessoas. Havia algumas pessoas que subiram até o topo das mais altas montanhas que existia na época, não eram tantas, né, com o dilúvio que trouxe grandes montanhas como nós temos hoje, mas subiam os lugares mais altos, subiam as árvores mais altas para tentar se proteger daquela fúria. No entanto, em algum momento, a fúria das águas tiravam essas pessoas da proteção. Os animais se jogavam nos seres humanos, como quem diz, salva a minha vida, eu sei que eu vou perecer. Os animais queriam proteção dos seres humanos, mas em vão buscavam. Outros amarravam seus filhos aos animais, aqueles animais com uma grande senso de sobrevivência, amarravam seus filhos a eles, com a ideia de que os animais buscando sobrevivência, procurando um lugar, um abrigo, salvariam seus filhos. Outros amarravam a si mesmo nos animais, mas em vão buscavam a solução para salvar as suas vidas. Já era tarde, a porta estava fechada, já havia passado 120 anos de graça para aquele povo e Deus não podia mais fazer nada por eles. Eles gritavam do lado de fora, eles suplicavam a misericórdia de Deus, eles suplicavam dizendo, Senhor, agora, eu creio agora. Só que já era tarde. Noé não podia fazer mais nada e Deus também não podia ouvir o seu clamor. Deus não podia mais ouvir o clamor dos antediluvianos. Até porque Deus sabia que se Deus cessasse o juízo naquele momento, eles voltariam para o pecado e para a impiedade. Então Deus não pôde poupá-los. Eles agora estavam entregues à ira de Deus e à destruição. Deus não podia fazer mais nada por eles. Vocês já pensaram em viver a situação em que aqueles antediluvianos viveram? De gritar, abre-nos a porta, salva meu filho, salva meu bebê, salva minha família e não ter mais oportunidade? Pois bem, assim vai acontecer com muitos. E Deus queira que não aconteça conosco, mas vai acontecer com muitos. Porque hoje Deus está enviando mensagem de misericórdia. Hoje Deus está clamando para as famílias, para os pais de família, para as mães de família, até mesmo para os filhos, mostrando para eles qual o caminho da salvação, mostrando para eles onde está o refúgio que pode trazer salvação para si e para as suas famílias. Aquele desespero vivido por aqueles homens mergulhados entre as águas, que pereceram nas águas do dilúvio, será o desespero de muitos nos últimos dias. Jesus falou que nos últimos dias o mundo estaria semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Por que Jesus disse essas palavras? Porque ele sabia, com o olho profético, que os dias que antecederiam a sua volta seria semelhante aos dias dos antediluvianos. Portanto, se nós queremos, de alguma forma, salvar a nossa família, se nós queremos, de alguma forma, salvar os nossos filhos, se nós queremos, de alguma forma, proteger a nossa família, eis agora é o tempo de atendermos a advertência divina. Pela fé, Noé creu nas palavras de Deus, construiu a arca e salvou a sua família. Então, pela fé, nós precisamos crer também na palavra de Deus, acreditar nas providências, nas orientações, na sua palavra, de tal forma que que salvemos a nossa família, que salvemos os nossos filhos da destruição que há de vir sobre nosso mundo. Você tem desejo de salvar a sua família? Você tem desejo de salvar os seus filhos, de salvar a sua esposa, de salvar o seu esposo? Se você tem esse desejo hoje, então diga neste momento, eu desejo salvar a minha família. E com a graça de Deus, com o poder que vem do céu, eu vou aceitar o convite de misericórdia de Deus, a advertência que vem do céu, e vou fazer de tudo para entrar na arca, para seguir a orientação de Deus. E assim como foi dito de Noé, que fez tudo conforme a orientação divina e salvou a ele e a sua família, também possa estar escrito nos livros do céu, que você fez de tudo que estava ao seu alcance para salvar a você e a sua família. E assim um dia, todos nós estejamos juntos no reino de Deus e que sejamos salvos para o reino de Deus. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família nesta manhã. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber
todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.